Olá, nós vamos apresentar agora o nosso projeto de iniciação científica, um robô bioinspirado com locomoção de uma cobra. Nós somos Murilo, Thiago e Mariana, orientados pelo professor Tarcísio Coelho, alunos da Universidade de São Paulo, do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos. Tivemos como motivação o desenvolvimento de um robô bioinspirado, visando aplicar os conceitos aprendidos de engenharia ao longo da nossa graduação de forma prática e inovadora para ambientes desafiadores. O nosso projeto tem como importância abordar um tema de grande relevância para a pesquisa acadêmica, utilizando modelagem de sistemas dinâmicos e também utilizando a engenharia na solução de problemas que realmente trazem um impacto na sociedade. O nosso objetivo com o trabalho era o de projetar e prototipar um robô cobra, um robô biomimético de cobra, ou seja, que fosse capaz de imitar os movimentos de uma cobra real, com foco no resgate e reconhecimento de áreas de risco. Além disso, gostaríamos que o nosso robô fosse capaz de superar tubos tanto horizontais quanto verticais. Para nossa metodologia, nós começamos com uma proposta de modelo idealizado para visualizar a solução antes de ir para a prática. Em seguida, a gente construiu um protótipo físico simples para permitir validar a viabilidade da ideia. Depois disso, a gente descreveu o sistema em termos matemáticos, que nos deu a possibilidade de analisar e prever o comportamento dele. Com isso, a gente fez um estudo preliminar dos motores que fossem atender às necessidades do nosso projeto. O nosso controle foi pensado a partir de uma máquina de estados, que organiza as possíveis situações do sistema e as transições entre elas. Com esse controle, a gente estruturou uma lógica de programação para implementar de forma clara e modular. Depois disso, a gente fez um circuito eletrônico, garantindo a integração entre o hardware e o software. E, por fim, a gente realizou testes para validar o funcionamento e identificar melhorias do sistema. Como resultados da parte do subsistema da mecânica, primeiro a gente teve o CAD. Ele foi baseado nos modelos iniciais que a gente tinha proposto. E depois ele foi utilizado como guia para algumas medidas e algumas referências no resto do protótipo. Depois veio a manufatura do protótipo. A gente fez com corte a laser, os elos, a fixação de máquina baseada em parafusos e porcas, algumas juntas passivas que seriam só dobradiças e algumas ativas, sendo que eram dobradiças junto com molas de torção ou apenas molas de torção. E alguns últimos suportes para montagem dos motores em manufatura aditiva. Como consequência final, o que o protótipo pôde dar para a gente depois dessa manufatura, a gente teve a comprovação de alguns dos conceitos que a gente tinha idealizado inicialmente e a verificação de algumas das grandezas, então algumas dimensões, forças, que pôde ser medido em alguns dos ensaios experimentais que a gente realizou. E, por fim, algumas generalizações e parametrizações que a gente queria ter tirado como conclusão desse protótipo. Na parte da atuação, escolhemos microservos como atuadores, uma ESP32 para controlar de forma wireless o protótipo e um sensor de distância para impedir o protótipo de colidir com o meio externo. Simulamos o circuito no software online, tivemos êxito, com isso apuramos o software e o circuito eletrônico fisicamente e quando tudo funcionou, nós incorporamos isso ao protótipo mecânico montado. Como resultado do subsistema de controle, temos a máquina de estados, que permitiu a criação dos ciclos de movimentação e também a previsibilidade das sequências dessa movimentação, além da formação da lógica de controle. Também permitiu a criação da lógica de programação, que ajudou na simulação do circuito e na construção física do mesmo. E como conclusão, a equipe conseguiu construir um mecanismo atuado, capaz de responder comandos da nossa programação. A forma como o projeto aconteceu foi bem alinhado com o que a gente vê na nossa graduação na Poli, dos métodos clássicos de modelagem de sistemas dinâmicos. E a equipe também foi capaz de pegar a abstração da robótica bioinspirada para conseguir manufaturar o nosso mecanismo como era o foco inicial do nosso projeto. E nos agradecimentos, a gente agradece à Escola Politécnica, ao Laboratório de Mecanismos, Máquinas e Robôs, ou LAMAR, ao Departamento de Engenharia Mecatrônica e ao Fundo Patrimonial Amigos da Poli pelo apoio financeiro.